Queridos, hoje eu vou compartilhar com vocês algo que pode mudar a vida de vocês. Então eu sugeriria que vocês anotassem as passagens até que vocês pudessem guardá-las no coração. Há alguns dias eu tenho orado a Deus pedindo direcionamento para uma questão que me afeta. E todos os dias depois da oração, a palavra revelada era sempre a mesma, Marcos capítulo 2. E eu fiquei um pouco confusa até entender tudo isso. Por quê? Porque nesta passagem a Bíblia diz que Jesus cura um paralítico. Jesus estava ensinando, havia uma aglomeração de pessoas ali e um homem paralítico precisava ter contato com Jesus para que ele pudesse ser curado. Os amigos criaram uma estratégia para que isso acontecesse. Eles abriram um buraco no teto e desceram o homem até a presença de Jesus. Quando Jesus vê o paralítico, ele diz: seus pecados estão perdoados, levante-se e ande. E aí os burburinhos começam, né? Mas quem é ele para perdoar os pecados? Mas quem é esse homem que cura? Mas quem é esse homem? Quem é isso? Quem é aquilo? Ou seja, sempre vai haver alguém por perto tentando minar a nossa esperança. Mas é importante a gente perseverar. Por isso, Jesus se admirou da fé dos seus amigos. Quem pensaria em abrir um buraco no teto para colocar um homem paralítico? Então Jesus olha para as pessoas e diz: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a tua cama e ande? Jesus perdoou os pecados daquele homem porque ele sabia que os pecados daquele homem o paralisavam. Quando nós pecamos e não nos arrependemos verdadeiramente, não confessamos a Jesus os nossos pecados, a Jesus, não é a internet, não é aos colegas, não é a mãe, não é o pai, não, a Jesus, e não nos arrependemos, os nossos pecados impedem que caminhemos. Veja que todas as áreas da vida da pessoa fica paralisada quando ela tem algo que, segundo a palavra de Deus, é pecado, o afasta de Deus, não tem comunhão com Deus. Então a pessoa não consegue andar, nem fisicamente, em alguns casos, nem espiritualmente. E eu conheço muitas pessoas paralisadas, porque eu sou da área da saúde também. Eu conheço pessoas paralisadas sem diagnóstico, que os médicos não conseguem entender e nem solucionar o caso. E talvez o que elas precisem ouvir é: teus pecados estão perdoados, e acreditar nisso. Porque não basta Jesus dizer, nós temos que crer nisso. Então, eu comecei a entender que Jesus estava me dizendo: Fátima, seus pecados estão perdoados, querida. O que está te paralisando aí é algo fácil de resolver. E eu comecei a pensar nisso, até que o Senhor me revelou o que eu precisava saber. Oséias 4:6 diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Eu preguei sobre isso essa semana. Mas a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes nós tememos quando não é necessário. Não temas está escrito 365 vezes na palavra de Deus. É praticamente um não temas para cada dia do ano. Isaías 41:10, eu preguei sobre isso também há uns dias, diz: não temas, eu sou contigo, eu sou o seu Deus. Então Deus é quem? É um boneco de palha? Ele é o soberano. Quem tem poder para tocar em Deus? Nem mesmo Satanás pôde vencê-lo. A prova é que Jesus venceu na cruz. Mas nós muitas vezes damos mais crédito a Satanás do que ao soberano. E é nisso que falhamos. Então a palavra me foi revelada em Lucas 22:31. A palavra de Deus diz que Jesus diz: Simão, Simão, Satanás já conseguiu licença para te pôr à prova. E como um lavrador, ele quer te peneirar como se peneira o trigo. Mas fique firme, tenha ânimo, e quando você voltar, você vai ter testemunho para compartilhar com os outros. Ou seja, vigie, não dê crédito a ele. E aí, Jó capítulo 1, verso 10, a partir Jó capítulo 1, do versículo 10 ao 12, a Bíblia diz que
Satanás contesta a Deus e diz assim: olha, Jó não blasfema contra ti porque o Senhor colocou um muro ao redor dele. Protege ele, a família dele e tudo que ele tem. Então veja, há um muro fechando aquele que teme a Deus. Veja que o inimigo não pode nos tocar sem que Deus permita. O que Jesus diz a Pedro, ele conseguiu licença. Ele vai testar, o tempo da tribulação vem, mas não tema e continue firme. Mas nós olhamos para o diabo. E a culpa disso é de muitos pregadores que ficam colocando o diabo em evidência. Cuidado com o invejoso, cuidado com não sei quem, cuidado com não sei quem lá, vamos expulsar o mal. Não, não vamos expulsar ninguém, não. Vamos louvar a Deus que o diabo sai de cena. E sabe por quê? Porque a rebelião começou lá em cima, porque ele queria ser visto. Ele queria, né? Ele queria louvor para ele. E é o que nós damos, e é por isso que nós perdemos. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que a gente resiste ao diabo? Da mesma maneira que Jó. A mulher de Jó disse a ele: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E acaba com esse sofrimento? E Jó disse: como falas uma louca mulher. Veja, Deus me deu e Deus tirou. Ele não dá crédito para Satanás. Ele entende que no bom ou no mal é a ação de Deus. E nesse momento, Satanás sai da presença dele. Porque ele só fica onde ele é glorificado. Ele só fica onde dão crédito a ele. Quando você parar de dar crédito a Satanás, quando você parar de olhar para o invejoso, quando você parar de pensar que tudo acontece na sua vida porque é uma obra maligna e você começar a louvar a Deus, a sua vida vai andar. Você vai se levantar da cama e vai deixar de ser um paralítico, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Porque ele é um derrotado. Ele perdeu lá na cruz do Calvário. Mas nós, ao invés de olharmos para o poder soberano de Jesus Cristo, perdemos tempo dando crédito a Satanás. Então, hoje eu entendi o que me prendia. E eu espero que essa revelação que vem do Pai, não de mim, liberte você também. Aprenda com Cristo.